Essas cidades que eu ia falar. Ah, lá vai começar a lista. Vai no improviso. Começar a lista. Vocês estão prontos? 100%. Já tá até a parte inicial. Então tá bom, vambora. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Isso, galera. Muito feliz de estar de volta aqui no meu, no seu, no nosso podcast, o mais querido do Brasil e do mundo, tá? Então, muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos ouve na cidade de Barcelona, aí na Catalunha. Visca Barça e Visca Catalunha. Para você de Gênua, para você de Roma, para você que está aí na região de Itaquera, aqui em São Paulo também, tenho certeza. Hoje estamos gravando, tem jogo do Corinthians. Que fase que tá o Corinthians! Que fase! Tem muita gente vendo lá Corinthians e Fluminense com aqui, ó, escutando, pode isso, galera, com certeza, vendo o episódio. Maravilhoso. Hoje o episódio tá super especial. Hoje temos convidada, assim, que vai trazer muita informação relevante. Hoje é mais um Game Changer neste podcast. Hoje temos convidada famosa, temos convidada que cria conteúdo. Vai ser incrível, mas antes da gente falar quem é ela, eu queria chamar ele, a pessoa que também é muito famosa, a pessoa que reclama de tudo, a pessoa que é dona do momento desabafo. Boa noite, Thomas Nader. Bom, galera, para você que tá aí ouvindo a gente da sua casa embaixo do edredom, graças a Deus o tempo frio chegou, então não temos reclamação, porque se você é do time do calor, eu espero que você aproveite o aquecimento global e não compre nenhum ar-condicionado. Aí vamos conversar se você realmente gosta do calor, não é mesmo, meu amigo? Eu não tô louco! Mas hoje vamos ter uma convidada maravilhosa que vai falar de umas coisas que eu acho que é muito importante para sua carreira. Então, se você tá aí pensando o que você vai fazer da sua carreira, quem é você, tá pensando como fazer um currículo, por onde começar na sua vida, então para tudo, desliga o futebol, desliga a TV ou coloca na TV, melhor ainda, coloca no YouTube que tem os melhores recortes e as melhores imagens. Mas se você está ouvindo no seu Spotify também ou em qualquer outra plataforma, não tem problema nenhum. Fica ligado para você não perder absolutamente nada. Que pode ser que até passe um avião na nossa gravação. E agora eu vou chamar... Nossa Senhora. Delay tá como? Delay foi ótimo. Ó. Nossa, parabéns, cara. Congratulations. Mas, bom, agora eu vou chamar o nosso amigo, o nosso querido editor deste programa, que faz os melhores recortes, que faz os melhores memes neste programa, que é ele, o Andy. Se apresente pra gente. Que isso. Agradeço imensamente aí esse começo de vídeo. Para quem não me conhece, meu nome é Wenderson, não é mesmo? E venho por meio deste dizer que este podcast de hoje, este episódio está incrível. Simplesmente pelo fato de que vamos falar com uma convidada realmente, como dita pelo Vitor, muito famosa. E que ela vai falar sobre o quê? Marca pessoal conosco. E falando sobre marca pessoal, lembrei de uma pessoa que sabe muito bem dizer sobre marca pessoal, que é a Taylor Swift. Só que ela poderia não ser só a Taylor Swift, ela poderia ser a Taylor Sadia, entendeu? Ou a Taylor Ambev, ou algo do tipo. Porque Swift é marca de carne, entendeu? Não sei se o Tony Ramos está ouvindo a gente, mas quero mandar um abraço aí para vocês e deixar a apresentação total aí da nossa convidada para ela. Olha que coisa bonita esse corte dessa bela peça de picanha. Assim, eu peço desculpas para vocês que está nos ouvindo, assim, é muito difícil, temos dois tios do pavê nesse podcast, né, então eles já estão prontos para ser, um já é pai, então ele com certeza já faz várias piadas no Natal, eu sinto muito isso pela sua filha, eu espero que ela consiga te perdoar um dia por isso, e o Anderson também, tá? Mas para a felicidade das pessoas também, hoje vocês não vão ver apenas 3 homens aqui neste lugar, né? Que, assim, exala testosterona, infelizmente. Por isso que a gente faz essas piadas de tiozão. Não, e digo mais, tá? Você falou aí sobre dar a introdução, mas o Tom falou dos aviões. Sabe quem também vai participar desse podcast um dia? Xande Avião. Você está convidado para poder participar desse vídeo aqui conosco, tá bom?
Mas solta a introdução para que o nosso digníssimo possa apresentar a nossa convidada aqui, não é mesmo? Muito bom, introdução feita, várias piadas excelentes também feitas aqui, embora o Tom não goste, mas vamos lá, sem mais delongas, eu vou fazer minha colinha aqui, que é um currículo muito grande, gente. Estamos aqui com ela que já trabalhou durante 13 anos, aproximadamente, na Colgate. Então você que estava usando marcas da Colgate aí, estamos aqui com ela, uma pessoa que participou de toda essa construção. Temos aqui também uma pessoa que trabalhou durante muito tempo fabricando os Megazords do Power Rangers na Hasbro, dos quais eu tenho. Olha só que legal. Temos também uma pessoa que atualmente assumiu uma área de Martech na Kenvue. Olha só, você sabe o que é Martech? Tenho certeza que você não sabe. Estamos aqui com ela, que vai falar muito sobre marca pessoal. Gabi Valentino, como você está? Oi, pessoal, boa noite. Tudo bem? Muito feliz de participar aqui com vocês. Muito bom. Gabi, acabei de dar um spoiler aqui. Primeiro, eu sei que a gente vai falar de marca pessoal, eu preciso dizer que, assim, o Tom não deixa a gente falar de marcas, assim, porque ele quer ganhar dinheiro e tal. Eu sei que você trabalha na Kenvue. Deixa eu só tirar uns negócios aqui que tem no... deixaram aqui sem Olha querer, assim, só, opa, fazendo maravilhoso, tirando... Merchan. Mas a gente não pode falar de marca. Mas, Gabi, se apresenta para o público. Bom, pessoal, eu sou a Gabriela Valentino, da parte, né, de CLT aí do trabalho. Eu tenho uma carreira aí de quase 18 anos, um pouquinho mais de 18 anos, e também comecei a empreender. Gosto muito de criar conteúdo, sou mãe do Otávio e adoro aventura, esportes, bastante coisa para falar aqui. Se deixar, eu falo bastante. É isso que a gente precisa. E hoje você veio aqui falar sobre marca pessoal, que é um assunto que você tem falado bastante, a gente tem acompanhado você nas redes e tudo mais. Conta pra gente o que é marca pessoal, da onde veio essa vontade de falar sobre isso, a gente quer te escutar um pouco mais. Claro, vai ser um prazer. Bom, eu comecei a pensar nessa questão da marca pessoal quando eu saí da Colgate, porque eu fiquei muito tempo lá. Então eu me peguei muitas vezes atendendo o telefone, meu celular, falando, aqui é a Gabi da Colgate, a Gabriela da Colgate, eu nem tava lá mais. E eu pensei, gente, que loucura, né? Eu sou a Gabi da Colgate e agora você é a Gabi ex-Colgate. E isso me pegou muito, porque eu pensei, não quero ser conhecida pelo meu crachá, um cargo. E aí eu fui nesse trabalho de autoconhecimento mesmo, quem é a Gabriela Valentino. E aí eu fui aprofundando em terapia, buscando em literatura, para construir esses pilares mesmo e uma metodologia, né, que funcionasse para mim, para eu encontrar meus pilares de marca pessoal. Que demais. E por sinal, eu respondi recentemente uma pergunta no artigo que eu participo dentro do Valor Econômico, falando sobre isso, justamente sobre uma pessoa de 60 a mais mandou uma pergunta, né, falando sobre quem seria ela e que ela estava perdida depois de 40 anos ali, não lembro quanto tempo a pessoa trabalhou dentro da empresa, mas ela só se conhecia pelo fulano da empresa X. Então, é muito louco como a gente acaba se perdendo nesse mundo de carregar o nome de uma empresa ao longo das nossas carreiras, né? Quando a gente tem que também olhar para nossa marca pessoal, porque se um dia você não está nessa empresa, quem é você sem essa empresa, né? Então, partindo desse princípio, eu queria muito que você definisse assim, o que você acha que é mais importante para uma pessoa que quer começar a olhar para sua marca pessoal. O que você acha que deve ser o primeiro passo dela? Olha, o primeiro passo realmente é o autoconhecimento, né? É você conseguir se enxergar quanto indivíduo, né? Tirar ali o crachá, o cargo. Às vezes a gente está em projetos, posições, né? Que tem ali
posição hierárquica favorável, vamos dizer assim, e a gente se confunde, né, com o nosso crachá, com o nosso cargo, com os projetos que a gente está trabalhando. Às vezes até empreendedor, né, também se confunde com a empresa que fundou, e é olhar para a sua essência. Então, como um primeiro passo, eu diria para escrever sua missão, visão e valores quanto indivíduo. Se perguntar mesmo, o que eu vim fazer aqui? O que eu estou querendo compartilhar com as pessoas? Né? Essa primeira pergunta aí vai te ajudar a direcionar quais são seus pontos fortes aí, como você vai ser reconhecido, né? De uma maneira estratégica, lógico. Então, claramente, eu não posso dizer que a minha marca pessoal é ser conhecido, por exemplo, como o cara que atrasa o ônibus, ou o tiozinho do café que fica o tempo todo tomando café na empresa. Então, essa não é uma marca pessoal Too pra late. Já se era, levar, né? Wendy. Já era. Já era, você sempre tava tomando um café, Exato. Wendy. Jogando Vamos continuar sendo o carinha do café, então? Jogando Brawl Stars. Exato. Deixa abaixo. São elementos, né? É que você pode escolher elementos mais estratégicos, mas são elementos. E quais são os elementos que a gente pode colocar para poder construir essa nossa marca pessoal? Olha, quando você vai pensar, né? Quando você pensa, como eu quero ser reconhecido? E a gente costuma, às vezes, falar, eu tô na minha persona do trabalho, eu tô na minha persona família. É óbvio, a gente tem, sim, as nossas personas, né? Como a gente vai se apresentar em cada ambiente. Mas o que não pode acontecer é você ser fake, um personagem ser falso. Então não adianta você querer se posicionar como um personagem que não tem nada da sua essência, né? Então algo que aconteceu muito comigo na minha carreira por muito tempo, tentar ser uma profissional um pouco... Eu achava que eu estava sendo mais séria, para ser mais formal. E não sou eu gosto de brincar, eu sou mais animada. Então faz parte de mim. E aí foi esse trabalho de como eu pego isso e de uma maneira estratégica eu trago para minha vida, né? E me posiciono. Então é importante você ser verdadeiro e não montar aí um personagem que você não vai conseguir sustentar. Então quer dizer que não vai ser bom para mim, eu, torcedor do Santos, fã do Neymar, que em 2010, 2011 fez a dancinha do Ai Se Eu Te Pego, eu gravei um vídeo, então isso não é bom para minha marca pessoal, certo? Olha, talvez seja, você ser animado, é pra cima, pode ser uma coisa que conte a seu favor. Interessantíssimo. Então, se você gosta de pessoas animadas e quer um animador de festa pro seu aniversário, é só me contratar, beleza? Exato. Parabéns. Além de editor, ele é um palhaço agora. Que ótimo. Mas vamos lá. Ô, Gabi, a gente também teve uma convidada aqui lá no comecinho do podcast, nos primeiros episódios. A gente teve aqui com a Fabiola Silva também, que é uma pessoa que é consultora de imagem, fala muito de tudo, comunica, né? Então a forma como que a gente fala, como a gente nossa postura, nossa vestimenta, nosso corte de cabelo, a barba e tudo mais, né? Então tudo acaba comunicando. Nesse processo de marca pessoal, se conecta, então eu preciso mostrar quem eu sou, eu também preciso cuidar da minha imagem ou nada a ver? Não, tudo a ver. E isso foi algo bem desafiador para mim, né? Eu gosto muito de esporte, eu gosto de andar de chinelo, eu odeio salto. E aí eu fui, passei sim numa consultoria de imagem, fui fazer aquele paleta de coloração, porque eu percebi que profissionalmente eu precisava me posicionar, né, de uma maneira que eu me sentisse confortável. Então não era só repetir as roupas que eu via outras pessoas usando. Então, por exemplo, mesmo o salto, eu odeio salto muito alto. Então eu uso sapatos com salto um pouquinho menor, uso muita sapatilha. Se tem uma festa, aí ok, eu vou com um salto maior, então, e eu levo uma sapatilha na bolsa. Então são as formas que a gente vai se adaptando para você, sim, porque a sua imagem conta, você está comunicando. A partir do momento em que você tem esse contato, você já está comunicando, através de como você está se vestindo, principalmente...
eu gosto muito de trazer, né, um pouco da teoria até de energia feminina, energia masculina, com relação à energia mesmo, né? Isso independente de homem e mulher, porque a gente tem ambas as energias. Mas quando eu quero trazer uma energia um pouco mais de ação, como que eu vou me posicionar? Na feminina, eu percebi, por exemplo, que para o meu trabalho, antes de eu ter esse foco, né, em me posicionar, eu achava que eu tinha que vestir só terninho. Porque se eu tivesse de terninho, eu seria mais respeitada, vamos dizer assim. E aí, depois desse processo, eu vi que não. Que eu podia usar vestido, podia usar cor, roupa alegre, que eu tenho calça amarela, vermelha. E é isso, é como faz parte, mas como que conecta com a minha essência, né? Como eu me vejo ali também é importante. Muito bom. E assim, o que você pensa que é o maior desafio quando a gente pensa em começar nossa marca pessoal? O maior desafio é com a gente, principalmente porque nesse processo, né, eu até falo muito dos 3 passos para a marca pessoal. E o primeiro é esse de autoconhecimento, de você escrever seus valores, mas você fazer uma análise SWOT sua também. Então você vai colocar suas fortalezas, suas fraquezas, suas oportunidades ali, ameaças. E aí quando a gente olha para isso, para esses pontos que não são tão favoráveis, dói. E aí a gente não só dói, mas a gente fica um pouco incômodo, por exemplo. Eu sou uma pessoa que gosta de explicar muito as coisas. E eu sei que isso me atrapalha muitas vezes na minha comunicação. Então, eu fico ali trabalhando comigo, no meu psicológico, para, olha, tá tudo bem, você pode explicar um pouquinho mais. Calma, você não tá falando tanto. Essa parte com a gente mesmo, sabe? Então, um dos passos aí é, primeiro, esse autoconhecimento, você fazer a sua análise SWOT, e eu sugiro que a pessoa faça uma pesquisa 360. E ela mande essa pesquisa para conhecidos, mas diferentes áreas, né? Não só trabalho, e amigos, familiares, e não só super amigos, mas também, às vezes, aquelas pessoas que a gente sabe que não se simpatizam tanto com a gente, e para a gente poder entender quais são ali as emoções que a gente desperta no outro. Massa, e até mesmo sobre essas críticas construtivas, né? Eu sei, por exemplo, e eu noto muito isso no meu trabalho, que eu sou uma pessoa muito detalhista. E eu gero muitos questionamentos em cima das coisas para tentar chegar numa solução que realmente seja plausível para aquele problema. Então eu sei que eu tenho um problema e eu sei qual é a solução mais rápida. Só que eu quero ter certeza que aquela solução mais rápida realmente é a solução correta. Então eu entendo que isso sim pode ser uma marca pessoal minha. E aí, pensando nessas críticas construtivas que eu fui adquirindo no decorrer do tempo ali com as pessoas e que elas foram falando, cara, você é muito detalhista, isso é bom. Só que em alguns momentos atrapalha, porque você precisa de talvez uma demanda muito rápida e às vezes eu demoro muito mais tempo tentando achar realmente todo o contexto do problema, todo o contexto do que realmente aconteceu para te falar completamente o que precisa. E aí as pessoas que precisavam de algo em 2 horas, eu vou levar 5, 6 horas para entregar e eu sei que isso é ruim. Então, essas críticas construtivas, esse 360 que você comentou, é super interessante. É igual aquela pessoa falar, pô, coloca menos cebola na feijoada que talvez fique mais interessante. A gente consegue trazer essas críticas de uma forma mais leve? Como que a gente pode até mesmo ser receptivo nesse recebimento dessas críticas mesmo? Isso é muito importante, porque, por exemplo, eu rodei a 360, a primeira vez na minha vida foi na empresa. Era um procedimento, um processo que o RH fazia. E eu quis, né? Falei, eu quero participar, quero fazer. Era um processo que tinha começado, era voluntário. E aí, quando chegou assim o resultado, eu fiquei super chateada de algumas coisas. Eu falei, nossa, sério que às vezes eu atrapalho a reunião porque eu tô falando muito? Então, assim, são coisas que vão, depende muito da nossa maturidade. Hoje eu vejo como foi bom para mim, né? Porque tinham coisas tão positivas lá, que o cérebro humano, a gente é programado para prestar atenção ao que é negativo, né? A gente ressalta muito mais o negativo do que o positivo. Por uma questão de sobrevivência, né? Isso é histórico. Mas hoje não precisa mais. Então a gente pode, quando eu paro para pensar o tanto que participar dessa 360 lá atrás e fazer hoje
de uma maneira totalmente aberta e com muito carinho comigo mesma, porque é sobre a gente, né? Nós temos essa missão de nos cuidarmos, nos criarmos a vida inteira, né? Agora que eu sou mãe, eu reparo muito isso. Penso, nossa, né? Eu tenho aí um serzinho para cuidar. E aí, às vezes, eu me deparo, assim, eu falo, poxa, ele tem atitudes, assim, ele tem 1 ano e 2 meses. E tem coisas que ele faz que eu falo, nossa, eu faço isso, e eu sou adulta. Então, assim, a gente tem a vida inteira para se criar, a gente tem essa missão. E a marca pessoal, para mim, está muito alinhada a isso, né? Por isso que eu procuro sempre influência. Eu gosto muito de trazer a parte espiritual, influências de filosofia aí, porque eu acredito que a gente só vai chegar na nossa essência se a gente tiver esse olhar carinhoso com a gente, né? De autocuidado mesmo. Boa, excelente. E Gabi, pensando que assim, partindo do autoconhecimento, já sei mais ou menos quem eu sou, como é que eu ajo e tudo mais, me conheci melhor, conheci minha marca. Como é que a gente faz para contar isso para as pessoas, né? Como é que é a melhor forma de eu falar sobre isso no meu currículo, no meu LinkedIn, no meu Instagram, se eu tiver um Instagram aberto? Quais são as formas de contar da nossa marca? Muito legal essa pergunta, porque é algo que eu tô fazendo, né, hoje, efetivamente. Fui muito reticente por uma boa parte, assim. Eu sempre gostei de gravar vídeo, de fazer um conteúdo com um pouquinho de humor. Eu tinha um perfil no Instagram que chamava Executiva Surtada. Aí depois eu tirei esse perfil porque eu achei que queimava meu filme no trabalho. Aí hoje eu tenho esse perfil, mas é no TikTok. E aí eu uso o TikTok de uma maneira diferente do que eu uso para o Instagram e para o LinkedIn. Então eu fui trabalhando nesse posicionamento de acordo com cada plataforma, né? Então para o LinkedIn, eu até comecei agora a colocar um pouco mais da Gabriela vida pessoal, então a parte do esporte, porque eu consigo trazer ali algum gancho, alguma correlação com o profissional, né? Eu acredito que eu ando de bike, e aí eu vou falando um pouquinho dos meus desafios na bike e fazendo um paralelo com a minha vida profissional. Então eu vejo esse link, tem a ver, eu coloco no LinkedIn. Para o Instagram eu acabo fazendo uma comunicação um pouquinho mais emocional, trago bastante da influência espiritual. Eu não fico falando de religião, mas eu gosto de trazer a espiritualidade. Às vezes as pessoas entendem como religião, mas aí eu falei, então isso fica só no Instagram, não tô levando pro LinkedIn. E no TikTok é onde eu sou palhacinha. E aí eu faço dancinha e todo o restante. Então é como eu tenho me posicionado, né? Eu vi que as plataformas me ajudavam nessa estratégia. E com relação a essa estratégia, eu também gosto de trabalhar bem definido com os meus pilares de conteúdo. Então, no LinkedIn, eu vou produzir um conteúdo em que eu vá ajudar, auxiliar outros profissionais, outras pessoas que estejam, né, enfrentando desafios ali na carreira ou de posicionamento mesmo. Então, eu tento trazer um conteúdo que seja relevante, além de compartilhar, né, o meu dia a dia, um pouquinho agora ali, mas no Instagram, onde eu ponho todo dia alguma coisa, coloco desafios da maternidade. Eu acabei escolhendo isso, né, não falar de assuntos diferentes, para realmente a minha marca pessoal ser fortalecida nessas 3 vertentes, né? Tanto da parte mais profissional, uma parte um pouco mais mãe, pessoa física, e essa outra parte espiritual. Muito bom. E eu acho que quando a gente, né, tenta pensar na nossa marca pessoal e por onde começar, às vezes a gente acaba se frustrando, né? Acho que a gente tem muitas demandas ao longo da nossa vida, então, seja você ir para o seu trabalho, voltar, retornar para sua casa, fazer as coisas que você tem que fazer em casa, fazer comida, né? Se preparar para o dia seguinte. E às vezes acaba não sobrando tempo para fazer isso e olhar para isso. Muita gente acaba se sentindo frustrada e acaba abandonando, né? Então, eu queria entender de você como que a gente pode
lidar um pouco com essa frustração, né? Eu acho que lidar com frustração também é um processo muito terapêutico, mas como é que você lida com a frustração ali quando você está tentando criar sua marca pessoal e não sai como planejada? Eu acho que a única certeza da vida é que a gente vai se frustrar. Porque sempre a gente cria expectativa e as coisas. Como a gente. A marca pessoal tem muito a ver com como você é percebido, né? Mas eu gosto muito de trabalhar esse pilar, essa sustentação no autoconhecimento, por quê? Porque eu até falava antes, você tem o controle, tem que ter o controle de como você pode ser percebido. E ao longo desse trabalho eu fui percebendo, não existe controle de nada. Você pode guiar e ter uma estratégia de como você quer ser percebido. Mas o que os outros vão perceber também depende do histórico deles, né? Da vivência deles. Então, uma coisa que eu posso ressaltar nisso, que tem me ajudado, e aí que eu fui para o lado mais espiritual, por quê? Porque são valores inegociáveis para mim. Então, eu via antes que eu flutuava um pouco. Por exemplo, eu participei de processo de mentoria, estava fazendo entrevistas e queria mudar, né, fazer aí uma transição de carreira. E tive uma mentora que me falou, olha, o seu perfil nas redes sociais é um perfil que não passa credibilidade, não passa confiança. Isso era a percepção dela. E eu, naquele momento, falei, puxa, eu vou deletar. Deletei, saí. E hoje eu vejo como não. Tem valores inegociáveis, assim, eu não vou trabalhar num lugar que não me aceite com a minha essência. Então, se eu não puder ser alegre, se eu não puder chegar falando bom dia, porque eu sou muito conhecida assim onde eu trabalho, né? E eu faço isso nos meus vídeos, que eu faço isso, sou eu, lógico, não é todo dia, mas a maior parte do tempo eu gosto de estar com essa energia, é um trabalho meu, para eu manter minha energia alta. Eu falo isso até para as minhas amigas. Eu falo, não vem me desboar, não. Eu tô de boa, não vem me desboar com fofoca. Porque é isso, eu quero manter minha energia alta. Isso é uma coisa importante para mim. É um valor inegociável. Então, acho que para evitar a frustração, é não ter expectativa. Como isso não é possível, você vai se frustrar. Mas se você estiver muito consciente de quais são os seus valores inegociáveis, quem você é ali na sua... Se você viver num mundo em que você não precisa de moeda nenhuma para comprar nada, o que vai te sobrar? É aquilo. Fica com isso. O que ninguém consegue te tirar é isso. Fica com isso. Porque o que o sucesso, o cargo, material podem te tirar, mas o que você acredita, o seu valor, ninguém vai tirar. É isso que a gente tem que manter. Porque aí pode acontecer o que for, você sobra você com você mesmo. E isso te dá força para seguir. Excelente, excelente. E Gabi, dentro desse cenário cheio de desafios que você teve ao longo da sua jornada e tudo mais, da sua carreira, qual que é a lição mais importante que você tira toda vez que você supera um desafio, né? O que você deixa para o público que está nos vendo aqui? Eu acho que aceitar que é feito de vales e montes. Tem hora que você tá em cima, tem hora que desce um pouquinho e tá tudo bem. Pega o fôlego, volta que você vai subir. E aí, não tô falando nem subir em termos de cargo, dinheiro, não é nem quantificando isso, sabe? Mas é de como você se sente, né? Então, por exemplo, eu tô hoje numa área em que eu tô aprendendo muitas coisas. E eu me vejo, às vezes, pensando, poxa, mas eu tenho 18 anos de uma área que eu entendo muito, eu podia estar numa posição de diretoria, estar numa posição... Aí eu falo, não, mas eu quero aprender essa nova área, eu tô feliz com isso. Então, o que eu deixo tenha essa percepção de que tudo é transitório e é um momento. E aproveite cada momento. E quando você tá lá embaixo, pega o fôlego para subir, porque vai subir. E eu acho que principalmente isso, né? E aceitar também o desapegar.
né? Às vezes a gente tá apegado numa situação achando que aquilo, ai, mas eu não posso sair desse emprego, principalmente profissionalmente. Demorou muito para eu conseguir fazer essas mudanças, né? E me desafiar em outras áreas. Tava confortável, mas quando eu desapeguei, foi tão bom poder ver que tinha, sabe, tem um horizonte, tem tantas oportunidades, tantas possibilidades. Mas isso você vai encontrar a sua galera. Conforme você vai sendo cada vez mais fiel com você mesmo, a sua galera chega. E aí você vai se adequando. Perfeito, Gabi. Você comentou, né, sobre as expectativas, e a gente sabe que a expectativa ela é irmã da frustração, né? E toda vez que a gente se frustra por causa dessas expectativas é porque a gente criou algo na nossa mente, essa situação ela não foi atingida e aí a gente acaba se frustrando. E claro que pra gente conseguir algumas coisas que a gente sabe que talvez não estejam tão próximas do nosso alcance, não estejam tão simples como a gente parece, a gente precisa de uma base. Então, todo prédio, todo shopping ou qualquer edifício grande, a gente precisa de uma base bem construída. E aí, quando a gente encontra essas frustrações, né, no meio do caminho, a gente precisa entender quem são as pessoas que vão nos ajudar a encontrar esse caminho e a solucionar esse problema. Eu queria saber quem são as pessoas, quem é a sua base que te ajuda quando você tem algum problema e você precisa resolver. Claro. Essas pessoas, na minha vida, elas têm mudado ao longo do percurso, né? Eu sou uma pessoa muito apegada à família, então eu sempre recorri, né, a meu pai, minha mãe, meus irmãos. Mas um desafio aí da maternidade, que a maternidade me trouxe, e foi me ver ali como, agora eu sou mãe, né? E tem mudado muito a minha forma de pensar. E eu tenho buscado referência mesmo com pessoas que eu já trabalhei. Às vezes eu procuro alguém que eu trabalhei há muito tempo, algum diretor de uma área, falo, olha, eu tô com um desafio aqui, queria saber sua opinião. Pessoas que eu tive, né, alguma relação aí de trabalho e acaba fazendo uma mentoria ali naquele momento, né? Eu sou muito a favor da mentoria, principalmente a mentoria reversa, que é quando você fala, né, com pessoas mais jovens. Então, eu adoro estar no meio acadêmico. Então, eu busco muito nos estudos também. Eu vi até um post esses dias, falava, acho que era Studyholic, que é assim, cada frustração, a cada não da vida eu estudo. E eu me vejo muito nisso, porque eu gosto muito de estudar e isso tem me ajudado bastante, sempre me ajudou, me dá uma boa base. Então, com professores, no meio acadêmico, até em cursos, eu gosto muito também de procurar grupos como Meetup, grupos para falar de temas diversos, assim. Eu participei de hackathon da área de construção civil, assim, sabe? Não tem nada a ver com a minha área, mas eu gosto porque me dá essa sensação de novidade, deixa eu ouvir o que o outro pensa também, amplia os horizontes, né? Eu amo também viajar, então acho que isso, tentar entender outras culturas, acho que tudo isso vai ajudando, vai te trazendo essa sustentação, sabe? De você saber que tem outros lugares, outros pensamentos, outras formas de fazer. Excelente. E agora vamos chegar num momento muito especial aqui no nosso podcast. Ai, tava com saudade disso. Exato. A gente tem só em momentos especiais com convidados especiais, que é o nosso bate-bola. Certo? Meu Deus. E como que é o bate-bola? São perguntas rápidas, respostas rápidas, mas assim, a porrada de pergunta. Gente! E é isso. Ai, certo? meu Deus. Tá pronta para o nosso bate-bola? Não. É isso que a gente precisa. Aí eu vou soltar um videozinho de bate-bola agora aqui que eu vou fazer, aí vai ficar massa. Gabi, qual é o seu diferencial? Eu acredito que o meu diferencial é verdadeiramente me preocupar com o outro, com o sentimento que eu tô despertando na outra pessoa. É verdadeiro, é genuíno. Bom demais. E uma marca que você olha e você fala, nossa, essa daqui eu acho boa, hein? Marca de algum produto específico Qualquer ou marca. geral? Você fala, meu, isso aqui é bom. Listerine.
uma frase que você repete sempre e que ela acaba te definindo. Ai, gente. O bom dia! Todo mundo fala isso. Existe algum livro ou filme que te moldou a chegar na pessoa que você é hoje? Nossa, alguns. Mas um filme que eu amo é Comer, Rezar e Amar. Em qual momento da sua vida você notou que você tinha uma marca pessoal? Quando eu saí da Colgate. E qual é a sua marca pessoal em uma única palavra? Apaixonada. E o que você nunca deve fazer com a sua imagem? Emprestar pro outro. Bom demais. É isso que torna o nosso bate-bola interessante. Perguntas rápidas, respostas rápidas, todo mundo se interte. Victor, você tem alguma pergunta para fazer para ela? Eu tenho. Eu tô com medo da pergunta que eu vou fazer, mas eu vou fazer. Ai, meu Deus! Gabi, se eu digo marca de papel higiênico, você pensa em? Supra! Ai, tá bem treinado então. Shopee ou Mercado Livre? Mercado Livre. Boa. Dado. Ai, mas é isso. Gente, Gabi, a gente quer te agradecer demais pela sua participação aqui. Acho que foram, assim, insights super valiosos para quem está pensando em querer se posicionar, trabalhar a marca pessoal. Acho que trabalhar melhor ali uma autoconfiança também para transicionar de emprego na sua vida, empreender. E acho que tem muita coisa legal. Então, para quem não acompanha a Gabi, também acompanhe. Vou pedir para você se despedir, Gabi, deixar suas últimas falas aqui, seus últimos dizeres e também suas redes sociais para todo mundo te acompanhar. Claro que sim. Então, para me acompanhar é só procurar lá Gabriela Valentino no LinkedIn e no Instagram. No TikTok é Executiva Surtada. E o que eu tenho para dizer é que essa jornada, né, para a marca pessoal, ela talvez é algo que nunca vai acabar. Porque a gente vai mudando. E graças a Deus, ainda bem. Porque a gente não tem que ser estático mesmo. Agora, os nossos valores, a nossa essência, isso sim, é para sempre, né? Então, como a gente vai se moldando, se adaptando, isso é constante. Mas saber o que é inegociável é fundamental para ser feliz. Bom, queria te agradecer novamente, assim, imensamente por ter topado falar Imagina. com esse bando de loucos, que Vocês fazem são piada de maravilhosos. tiozão. A gente tenta ser, entendeu? E se você não segue a Gabi, comece a seguir, por favor. Segue a gente também, não esquece de Os seguir. meninos também. Segue a gente. Então, para você que também tá querendo aí começar a sua carreira, tá querendo pensar em transição de carreira, tá querendo aprender um pouco mais, cara, para o que você está fazendo, abre o nosso YouTube, a gente tem um monte de episódios que vai ajudar você a brilhar na sua carreira e também a reconhecer o que são líderes tops, porque afinal não adianta você trabalhar num lugar legal e ter um líder tóxico. Entendeu? Às vezes acontece de você trabalhar com o Vitor e você ter um líder tóxico, mas você supera isso depois de um tempo. Isso é Brincadeiras saudades, à Thomas? parte. É saudades, né? Você Imaginei. sabe. A gente se fala todos os dias quase, mas é saudades. Mas, novamente, obrigado. E, por favor, ativa o sininho. Não esquece de seguir a gente em todas as nossas redes e também nos nossos perfis. A gente também tem perfis pessoais, porque cada um tem sua marca pessoal aqui também, meu povo. Aprende com a gente, vem com a gente e aprende também como construir um LinkedIn, porque a gente tem episódios também falando sobre isso. E se você quiser aprender mais, eu tenho um curso na Conquer comigo ensinando sobre LinkedIn. Wendy, com você. Arrasta pra cima, galerinha. Entendeu? Arrasta pra cima porque marca pessoal não é só curtida, não é só frases motivas, emocionais. Não, as marcas pessoais que a gente traz num contexto geral aqui, mas a marca pessoal que você tem pra si próprio é o que as pessoas sentem quando elas ouvem seu nome, certo? Então, seja lembrado pelo que você fez, para que você seja uma pessoa top nessa vida, tá certo? Quero agradecer imensamente a todos vocês, espectadores, neste podcast maravilhoso. Não esquece de ativar o sininho novamente e seguir-nos nas redes sociais, tá bom? Cada episódio tá ficando melhor, entendeu? Os conteúdos estão ficando bons. O próximo episódio está incrível também, se você não sabe. E se você quer saber, obviamente, você ativa esse sininho que a gente já disse para você receber as notificações no seu smartphone, tá certo?
E se a Apple, Samsung, Motorola, Xiaomi quiser nos patrocinar, estaremos disponíveis aqui para receber um contratinho bonitinho, milionário de vocês. Um beijo no coração, Vitor, é com você. É isso, galera. Muito obrigado por assistirem mais esse episódio aqui. Obrigado, Tom. Obrigado, Andy. Obrigado, Gabi. E até mais, galera. Um bacio. Beijo.